anos de carreira, milhares de charges que marcam os principais acontecimentos da história do Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo. Com apenas 13 anos de idade, Éder Ramos se tornou o chargista do Correio do Estado. Eu desenhava com 7 anos de idade. Eu nasci em Lins, São Paulo, fui morar em Três Lagoas. E lá que eu descobri que eu desenhava. Quando fui tentar desenhar o rosto de uma pessoa, eu consegui desenhar, assim, claro, né, dentro do meu nível, né, de criança na época, assim, mas eu consegui pegar alguns traços, assim, bem parecidos. E aí eu comecei, dali em diante eu comecei, a tudo que eu olhava, assim, gibis, essas coisas, personagens assim, eu olhava e desenhava. Aí comecei, tudo que eu olhava, começava a copiar, olhar e desenhar. Aí eu descobri que eu desenhava a partir daí. E de lá para cá, então, foi um desenvolvimento. Porque não basta você ter o dom, né? Você tem que desenvolver o dom. As primeiras charges ilustravam fatos do esporte, mas o talento se sobressaiu e a criatividade e o pensamento crítico de Éder começaram a evidenciar também acontecimentos sociais e principalmente políticos. Nem todo desenhista assim, ele é chargista. Todo chargista é um desenhista, mas nem todo desenhista é um chargista. Você tem que, primeira coisa, além do dom de desenho, é lógico, isso é a primeira coisa, é óbvio, né? Mas você tem que ter um lado crítico, um lado crítico assim, cômico. Você tem que ser um pouco sarcástico, você tem que ter uma certa crítica mesmo dentro de você, de olhar os fatos assim e brincar com aqueles fatos ali. Então, você transforma tudo quanto é fato, você transforma tudo quanto é acontecimento em uma coisa engraçada, numa crítica assim, bem humorística mesmo, sem afetar, né, a moral de ninguém, mas você acaba brincando com aquela situação em forma de desenho, como se fosse uma metáfora, né, ilustrada, uma coisa dessa natureza, assim. Mas você tem que ter aquele espírito assim, de crítica, você não pode simplesmente desenhar, fulano fez determinado tipo de coisa, e você fazer exatamente aquilo que ele fez. Aí não é charge, é ilustração. Eu não posso repetir, por exemplo, o que você está fazendo. Você está entrevistando. Eu não posso desenhar você entrevistando. Isso aí não é charge, é uma ilustração. Eu tenho que achar algum ponto de gozação mesmo, de brincadeira, e fazer você. De uma forma criativa, a mesma situação, só que de uma forma criativa. As críticas políticas renderam um livro no ano de 1996. O Politcharge é uma coletânea dos principais trabalhos do chargista na época, uma linha do tempo visual da história política do Estado e do país. Com grande poder de repercussão, a charge é temida por muita gente. Não é à toa que a charge costuma ser o primeiro alvo de críticas e processos nos jornais. Com Éder, a história não foi diferente. Uma vez, quando, inclusive, deu até um problema gravíssimo aqui para o jornal, deu problema para mim, uma charge que saiu quando aquele Airbus da TAM bateu, incendiou, matou todo mundo, todos os passageiros, né, alguns anos atrás aí. E me pediram essa charge. Na época estava vendo uma CPI política, né? E incluíram esse acidente da TAM. Isso aí me deu trabalho para pensar. Eu falei, mas como que eu vou fazer uma coisa que envolve morte na CPI? E pensando. E aí eu pensei, já sei como. Aí eu coloquei, né? Fiz aquele clima assim de CPI, um deputado assim, a uma mesa assim, e porque eles entrevistam, né? Eles começam a questionar as pessoas, né? Que são alvo da CPI. Só que do outro lado, assim, não era um deputado, eu coloquei a morte com aquela caveira, com capuz, tudo assim, com aquela foice, sendo interrogado pela CPI. E onde que entraria a TAM aí? Eu coloquei sangue na ponta da foice, né, assim, pingando no chão, e escrito TAM, formando o logotipo da TAM, que é vermelho tudo, falei, vou colocar a TAM, assim, né. E coloquei. Deu problema, porque as pessoas de Campo Grande, né, muitas pessoas mandaram e-mail me criticando o jornal, que esse chargista não tem sensibilidade, se fosse um parente dele, tudo. Eu falei, eu sei que se fosse parente, eu não brinquei com as mortes. Me pediram, é o meu trabalho, me pediram uma charge, eu fiz sobre a morte, ou seja, a charge tinha que retratar a CPI investigando a causa da morte, se houve realmente falha humana ou não. E é uma charge, eu sou chargista, como que eu vou retratar a morte? Através de uma caveira, né, que é o símbolo da morte, com um capuz na cabeça, né, uma foice, e eu tenho que ter criatividade de acrescentar ali a empresa no caso a TAM, e como é vermelho o logotipo da TAM, né,
simplesmente em letreiro, coloquei o sangue formando o letreiro no chão. Com 43 anos de idade, 30 anos de uma carreira em constante aperfeiçoamento, de um trabalho que retrata a vida sem rodeios, com muita paixão e coragem. Porque na verdade a gente faz para as pessoas enxergarem, verem mesmo, né? Ali o trabalho da gente. O trabalho em si é gostoso, é um trabalho... Quem desenha gosta de desenhar realmente, né? Já é gostoso você fazer esse trabalho. É um trabalho prazeroso, é um trabalho gostoso mesmo. Gosto de desenhar, gosto de fazer, de criar. E mais gostoso ainda, mais prazeroso é as pessoas gostarem, né, daquilo que a gente está falando na charge, que está expressando na charge. Isso é mais gostoso. Mesmo com tantas campanhas, a dengue está aí. E essa doença, que pode até matar, não para de fazer novas vítimas. E você sabe aonde está localizado grande parte deste problema? Nas residências. Elas são responsáveis por 90% dos focos do mosquito Aedes aegypti. Por isso, o jeito é colocar a mão na massa e eliminar os depósitos de água parada. Desse jeitinho aqui. Um trabalho que dura poucos minutos e só depende de você. E de acordo com a supervisora geral da região do Prosa, a agente de saúde Geralda Souza Santa Cruz, o tamanho do recipiente não importa. Ralo, vaso com planta, tampinha de garrafa, brinquedo que possa acumular água de criança, tudo. E geralmente são depósitos pequenos. Lona, são esses os mais acometidos que nós encontramos. Geralda ainda explica que uma das grandes preocupações no combate à dengue, além da eliminação do mosquito, são os ovos do inseto muito resistentes. O pneu também é um problema muito grave para nós, que as pessoas desprezam em terreno baldio e ali ele se prolifera. Como que funciona? Se naquele pneu tem água e tiver o ovinho do mosquito, ele elimina a água, mas o ovo fica ali, né? Se pegar, daqui um ano mais ou menos, vamos supor um exemplo, 1 ano e meio, ele pegar a água, ele vai eclodir. Como é que você vai fazer? Quando você for jogar, você tem que passar um pano, né, dentro, para você fazer o quê? A eliminação dos ovos, para que não, se você se jogar em qualquer lugar, ele não vai ter, a não ser que ele desove ali. Entretanto, quando essa prevenção não acontece e a larva se torna mosquito, o jeito é se defender do inseto. Existe um período que o mosquito, ele procura o imóvel para se alimentar. Esse período é o período da manhã e o período do final da tarde. Então, assim, o que a gente tem orientado, quando você de manhã abrir toda a casa, tomar um sol e fechar ela antes das 4 horas, antes de escurecer. Porque, assim, quando vai cair no sol, que é ao escurecer, eles procuram um lugar para eles se armazenar, que é dentro das residências. Você pode ver que o mosquito, ele procura lugar escuro. Atitudes simples que podem mudar a história da doença.